um dos conceitos mais impactantes que eu descobri através dos meus estudos, dos ensinamentos e da vida de Jesus foi sobre o verdadeiro sentido de fé. Eu descobri que muitas pessoas que dizem ter fé, na verdade não têm. Elas têm medo. Elas estão baseadas em crenças, em temores. E é sobre isso que eu vou falar um pouco aqui nessa reflexão de hoje, aqui no meu canal do YouTube. Eu me chamo Daniela, eu sou terapeuta transpessoal e estudo a vida e os ensinamentos de Jesus há um bom tempo e decidi compartilhar esses conhecimentos e essas reflexões que, de certa forma, têm o objetivo de libertar a nossa consciência. Então, se você gostar desse tipo de conteúdo, deixa o seu comentário, me ajude a fomentar ainda mais essa reflexão e vamos lá de conhecimento que liberta. E o objetivo de hoje é a gente refletir sobre o sentido da fé. Dentro de uma proposta do que Jesus nos trouxe, né? Sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda e vários outros conceitos que ele colocou para que a gente tivesse como referência do que é a verdadeira fé. E ele traz um exemplo no Evangelho que eu gosto muito de usar como referência. Foi uma das primeiras histórias que eu estudei e que foi extremamente impactante, que eu me identifiquei demais, foi com a história de Verônica, que provavelmente você já deve ter ouvido. A história da mulher que passou mais de 12 anos com um sangramento ininterrupto e que procurou todas as formas dentro da medicina, do que tinha disponível na época, para se libertar daquele problema. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela simplesmente ouviu o nome de Jesus e aquilo que era proposto do que ele faria, naquele mesmo momento ela sentiu que ela poderia se beneficiar disso. Então existe um conceito que dentro dessa perspectiva é muito interessante de a gente ampliar, que é a fé não só externa, a fé em Deus, ou a fé num santo, ou a fé em Jesus mesmo, mas sim uma fé que está muito mais conectada com o merecimento, no sentido de nos sentirmos dignos de receber. E foi isso que Verônica fez. Parece um pouco paradoxo, mas fica aqui comigo para você entender um pouco dessa reflexão e o que esse sentido de fé verdadeira e profunda pode realmente ser transformador. E no momento que Verônica se permitiu, ela mesma dizia que se ela simplesmente tocasse em Jesus, já seria suficiente para que ela se curasse. E foi isso que aconteceu. Ela não conseguiu conversar com ele, pelo menos não no primeiro momento. Ela não precisou que Jesus direcionasse a ela a palavra de cura, mas ela se sentiu apta a receber. Esse sentimento de dignidade, de merecimento, foi o que abriu as portas para tudo. Ou seja, traduzindo em miúdos, ela teve fé em si mesma. Ela teve fé na sua capacidade como filha do Criador, no seu merecimento como filha de Deus, de ser curada. E aquilo foi suficiente para que ela recebesse toda a carga vibracional positiva que Jesus trazia e que compilava também a energia de cura, porque a energia de cura nada mais é do que uma energia natural. Todos nós somos saúde em essência. Então ela captou aquilo para ela, desenvolvendo e aplicando a fé em si mesma. Obviamente Jesus, com todo o seu potencial, sentiu virtudes saindo dele, de uma forma positiva, é claro. E inclusive perguntou aos discípulos, quem foi que me tocou? Porque eu senti que alguém me tocou de uma forma diferente. O que foi esse diferente? Foi com a fé em si mesmo, do merecimento de que a energia que já faz parte do todo, que é a energia de amor, que é a energia de cura, chegasse até ela. Então foi essa fé que foi proposta ali naquele momento, quando Jesus disse a ela, vá em paz, porque a tua fé te curou. Não fui eu que te curei, apesar de ter favorecido esse processo, de ter sido um canal para isso, mas o que curou de verdade foi a fé nela mesma. E esse conceito que eu trago de uma forma ampliada no meu livro, A Luz em Minha Vida, no capítulo que eu falo especificamente sobre a fé, é justamente para trazer essa abordagem de que enquanto filhos do Criador, como filhos de Deus, nós podemos encontrar fé em nós mesmos, né? Porque se eu estou dizendo que eu acredito em Deus, que eu acredito em algo externo, nas energias superiores externas, mas não acredito em mim mesmo, indiretamente eu estou dizendo que não acredito em Deus. Porque se eu sou filha do Criador e se eu tenho o potencial, como Jesus disse, que sou Deus e posso fazer tudo o que Ele fez e muito mais, negar isso é também negar a Deus. Então, o verdadeiro movimento da fé está em encontrar e manifestar as próprias capacidades, os próprios valores e a própria dignidade em se conectar com tudo isso. Então, resumindo todo esse aspecto e esse conhecimento, a verdadeira fé está em você se reconhecer como filha do Criador, em você potencializar todo o valor que já existe aí dentro de você. E aí, você simplesmente vai se conectar com aquilo que já existe, com aquilo que já é,
sem você precisar desse movimento externo, de que alguém faça por você, de que haja alguma intercessão. Apesar de que essa intercessão ela há e sempre vai haver, mas se nós não estamos abertos para receber os benefícios disso, em movimento de dignidade e de merecimento, nada vai acontecer. E aí a gente vai para outras crenças de punição e que Deus quis assim, e temas para um próximo vídeo, para uma próxima reflexão. Então, se você quiser aprofundar mais sobre isso, deixa seu comentário, vou ficar muito feliz em saber como ressoou aí para você essa reflexão. Adquira o meu livro também, que aqui você pode aprofundar bastante esse conhecimento sobre a verdadeira fé e, claro, como aplicar isso na sua vida, que é a verdadeira proposta de Jesus como o maior terapeuta de todos os tempos e a minha também aqui no canal de trazer essa reflexão e esse conhecimento para vocês. Então, espero que tenha gostado, que tenha ajudado aí a ampliar um pouquinho mais a consciência e a gente se vê no próximo vídeo.